E nossa obra começa com o protagonista pensando: droga, eu voltei para antes de ser pego por esse jogo de merda. Mesmo que eu tenha chegado até o final da 20ª rodada, eu não consegui. E se eu pudesse, eu pararia o tempo aqui. E enquanto isso aparece uma notificação do sistema pro nosso prota falando: uso de runa de reversão temporal, 100 de 100. E ele fala que essa é sua última tentativa e que ele chegará ao final desse jogo. E que para derrotar o boss final, ele precisaria levar um grupo de 4 pessoas até a rodada final. E ele se pergunta quem seria melhor para formar uma equipe com ele. Em momentos antes, os figurantes ficam comemorando que agora eles já são adultos. E pensa que dessa vez não precisará mais falsificar EGs. Ele se pergunta o que fará depois da graduação. E que uma opção é virar entregador do iFood. E ele pergunta o que o Youngmin vai fazer depois de se formar. E ele, com um olhar todo confiante, fala que se tornará um gangster. E seus amigos falam que esse tipo de trabalho é muito perigoso e que ele pode acabar morrendo com isso. E ele fala que não se importa com isso e que na vida só se vive uma vez. E que ele viverá da maneira que achar mais conveniente. Enquanto isso, seus amigos ficam pensando que esse cara é um psicopata filha da mãe e que ele deveria cortar laços com ele assim que se formar. E um de seus amigos se pergunta o que acontecerá com seu garoto de tarefas depois que ele se formar. E ele fala que não deixará aquele merda livre só porque se graduou. Enquanto isso, o figurante fica rindo da má sorte do nosso prota. E o Youngmin fala que brincará com ele sempre que puder. Nesse momento, o figurante avisa o nosso prota que é então esse garoto de tarefas. E Youngmin fala que de fato é ele. Porém, ele fala também que há algo diferente no prota. O nosso prota encara eles e eles ficam extremamente irritados com isso. E fala que realmente o prota deve ter perdido alguns parafusos. E o Youngmin pensa em tirar satisfação com ele. E seu amigo interviu falando para ele pegar leve, já que esse é o ano novo. E que ele terá muito tempo para incomodar o prota nos anos seguintes. E ele fala que deixará passar dessa vez. E eles continuam a comemoração falando que eles já são adultos. E nesse momento aparece uma voz vinda do céu falando: humanos são realmente engraçados. Eles estão celebrando o ano novo sem saber o problema em que estão. O figurante fica sem entender nada, sem saber de onde veio aquela voz. Um anjo sobrevoa o céu da cidade, falando que é como assistir animais enjaulados. Todo mundo fica sem entender nada, sem saber o que estava acontecendo. Só o nosso prota sabia o que de fato estava prestes a acontecer. E o nosso prota fala que é realmente muito desagradável ver essa anja, mesmo depois de 99 vezes. A anja fica pensando consigo mesma que esses humanos são realmente estúpidos e estão extasiados com sua beleza. E fala para esses seres humanos não terem ideia errada sobre ela. E que ela não tem intenção nenhuma de se envolver com mero humanos. Nesse momento, o figurante, já muito irritado, aponta o dedo para ela e pergunta se ela está fazendo cosplay. E se pergunta que merda ela está fazendo lá em cima. A anja fica extremamente irritado com a atitude do figurante. E usa sua habilidade, simplesmente explodindo a cabeça dele. Todo mundo ficou muito assustado, sem saber o que tinha acabado de acontecer. O Youngmin se pergunta o que droga acabou de acontecer. Já corta pra anja falando como um humano inferior se atreve a falar com um ser superior como ela de tal forma, e que mero humanos não têm autoridade para questioná-la, e que eles não deveriam agir como se estivessem no mesmo nível, a menos que queiram que suas cabeças explodam. E ela continua falando que eles, como humanos inferiores, com certeza não sabem o que está acontecendo. E ela fala que vai explicar de maneira simples para que todos entendam. O protagonista fica pensando: droga, mesma história de novo. E a anja segue falando que agora de fato vai começar o jogo. E ela fala que no primeiro dia de cada mês, por 20 rodadas, humanos serão espiritualmente teletransportados para uma nova dimensão para jogar esse tal jogo. E que lá eles terão objetivos a cumprir. E que cumprindo esses objetivos, eles retornarão à realidade com uma recompensa. E nesse momento, todo mundo fica confuso, se perguntando se ela deixarão eles viver se completarem essas missões. A anja já fala que nem todos poderão viver apenas completando as missões. E fala que apenas metade dos participantes sobreviverão. A metade que for mais rápida na conclusão do objetivo. Mas ela fala para não se preocuparem e que ela não levará todo mundo. E fala que levará apenas humanos de idades entre 15 e 29 anos por todo o planeta para participar desse jogo. O protagonista fala que ele jamais pensou em repetir isso 99 vezes. Quem não estava nessa faixa de idade que a anja mencionou fica comemorando que não precisará entrar nesse jogo e causa uma enorme comoção. E a anja fala que o número total de participantes dessa vez será quase 2 bilhões de pessoas. E ela fala que já deu as explicações gerais e que está na hora de começar o jogo. E ela fala que eles estão em um lugar único,
e que precisarão criar um corpo a partir de agora, e fala que isso seria uma espécie de customização e que terão apenas uma chance e é melhor terem cuidado. E o Prota fala que vai fazer o que sempre faz e que seu nome será Ceifador Negro. Dizendo isso, ele finaliza a criação de seu personagem e ingressa no jogo. E ele fala que com essa já é a 100ª vez e que tá usando essa mesma aparência desde a 12ª rodada e que esse já era o seu corpo normal agora. E enquanto isso, todo mundo fica impressionado se perguntando aonde eles estão e que o sistema de customização realmente funciona, dá pra colocar qualquer tipo de rosto. E o nosso Prota pensa que todos só tentaram ficar mais bonitos dessa vez também e que uma pessoa esperta não faria isso. E ele fala que esse mundo é um lugar de sobrevivência do mais apto, e se for muito atraente, é mais provável que seja alvejado, e que se morrer nesse mundo, também morrerá no mundo real. Bom, tanto faz, está quase na hora mesmo. E logo em seguida nos é apresentado o Youngmin, que por sua vez estava gigantesco, e nosso Prota fala que ele criou um corpo musculoso como sempre. E nesse momento o anjo surge do céu e fala que eles devem estar felizes com seus novos avatares. E ela fala que participarão com eles dessa vez, nesta rodada, quase 2 bilhões de pessoas. E os figurantes ficam se perguntando que não parece ter quase 2 bilhões de pessoas aqui. E é nesse momento que a Anja explica que não há como colocar muitas pessoas no mesmo espaço e que os jogadores foram divididos em subespaços. E a Anja, já bastante irritada, fala que vai dar uma última explicação antes de iniciarem o jogo. E ela fala para abrirem suas janelas de status. E o Prota, abrindo sua janela de status, descobrimos que seu verdadeiro nome é Hyunmin, codinome Ceifador Negro, rank iniciante e nenhuma classe. E ela fala que conforme os jogadores forem subindo de nível, eles aumentarão seus status e será concedido habilidades únicas, e fala para que todos fiquem mais fortes. E se sobreviverem até o fim e derrotar o último boss da 20ª rodada, não apenas estarão livres do jogo de sobrevivência, como também será lhe concedido um desejo. E falou em desejo, os figurantes já ficaram todos felizes. Por fim, Anne já fala para eles abrirem o seu inventário, que ela deixou um presente lá. E nesse momento, Youngmin abre o inventário e pega um fragmento de runa aleatória e se pergunta o que essa runa faz. Continuando a explicação da deusa, ela fala que esse fragmento de runa aleatória é um item de uso único e que eles só podem usar enquanto forem nível 1 e será o único item que será presenteado no começo. E o Youngmin pensa em usar a runa e ele absorve a runa pegando as suas habilidades e ele fica impressionado, parece que realmente é uma habilidade muito boa. E a Anja fala que, julgando por suas expressões, teve pessoas que obteve ótimas habilidades e outras nem tanto, mas eles precisam se contentar com isso por enquanto. E ela fala que agora que a habilidade da runa já foi adquirida, tá na hora de realmente começar o jogo. E ao estalar os dedos, surge uma tela de sistema para cada um dos participantes e atribui a seguinte missão: mate 100 goblins para passar dessa fase. E ela já invoca um goblin bem louco. E nesse momento todos os jogadores ficam preocupados, se perguntando se isso é de fato um goblin, que nem nos jogos. E ela fala para não ficarem preocupados e que nem todos os goblins foram invocados ainda. E invoca uma penca de goblins. Nesse momento os figurantes já ficam irritados, falando que esse número de inimigos é simplesmente um absurdo. E a Anja aparece no céu com um olhar muito sombrio, falando: são 10.000 humanos contra 50.000 goblins, e que era para eles lutarem até a morte. E o goblin, sem perder muito tempo, já avança em direção aos figurantes. E todo mundo fica muito assustado, se perguntando o que vai fazer, porque eles não têm nenhuma arma. E o nosso Prota, já tomando na frente da situação, vai caminhando tranquilamente em direção ao goblin. E com um olhar muito assustador, ele já corre em direção ao goblin e senta ali uma bicuda, enquanto está pensando que primeiras impressões são muito importantes e que ele precisa gravar a sua existência nas mentes de cada um ali presente. Só assim ele evitará que pessoas mal intencionadas se aproximem dele, e que para isso precisará mostrar força. E pegando a faca que o goblin deixou cair, ele fala que o mais importante é chamar a atenção daquele anjo, e que para isso ele precisará se mostrar um pouco mais. Nesse momento os outros dois goblins já partem para cima do nosso Prota, que rapidamente desvia e acerta os dois de uma única vez. Todo mundo fica impressionado, se perguntando quem era aquele cara, e que talvez faça parte de alguma força especial. E esse cara fala que talvez não seja tão difícil matar esses goblins, e que em todos os jogos de sobrevivência os goblins são os inimigos mais fracos. Porém, eles não contavam com a velocidade do goblin, que já aparece do lado dele. E o acerta, e todo mundo fica desesperado, correndo para todos os lados, e pedindo por ajuda. E enquanto nosso Prota fica derrotando os goblins, ele olha para trás e vê um grande número de jogadores sendo abatidos pelos goblins. E ele fala que nesse momento todo mundo só vai pensar em uma coisa, que é sobreviver, custe o que custar, e que seus instintos de sobrevivência irão dominar suas mentes, e eles serão capazes
apenas de correr, e que ele também escolheu essa opção da primeira vez, e que só depois da sua segunda tentativa ele entendeu que não faz sentido ficar correndo por esse campo, e que há uma barreira ao redor, e que para as pessoas que nunca mataram um animal pequeno antes, matar um goblin seria quase impossível, e que para sobreviver essa rodada, eles precisarão superar isso. E momentos depois, um massacre estava rolando. Os goblins estavam matando todos os jogadores, e a Anja do alto, vendo toda essa situação, fala que, apesar dos goblins serem do tamanho de crianças, eles estão segurando uma arma, o que torna tudo mais difícil. E parece que a Anja está muito interessada no nosso prota, se perguntando quem é esse humano. E ao tentar obter as informações do prota, ela só consegue ter acesso às informações básicas, como o progresso da missão, que o do prota já tá 70/100. E ela fica muito brava porque esse sistema não fornece nenhuma informação relevante. E nesse momento, a Anja fala que, por mais que os humanos sejam inferiores, tem alguns que ainda vale a pena observar, como é o caso do ceifador negro, e que pouco a pouco tá começando a gostar de gente como o prota. E nosso prota não para, ao derrotar um goblin ele ganha ouro e XP para poder subir de nível. E o sistema fala que falta apenas 25 goblins para ele completar a missão. E ele não para, ele tá frenético derrotando todos os goblins que aparecem pela frente, ao ponto deles ficarem bem assustados e não querer se aproximar do prota. E nosso prota pensa, já que os goblins não vêm para cima, ele vai aproveitar esse tempo para descansar um pouco. E nesse momento ele abre a sua janela de status e descobrimos que ele já está no nível 4 e que possui 6 pontos de atributos, e ele resolve colocar tudo em agilidade. E o sistema fala que para cada nível que ele subir, ele ganha 2 pontos de atributos. Ele fala que a agilidade, além de aumentar seus pontos em esquiva, aumenta também a sua velocidade de movimento e velocidade de ataque, e que a agilidade é o atributo mais importante no começo, e que devido à sua rápida velocidade de progresso, ele já deve ter conseguido chamar a atenção daquele anjo, e que terminará isso de uma vez por todas. Ele lança sua faca em direção aos goblins, que acaba acertando um deles, e fala para que todos venham de uma vez só. E nesse momento os goblins, muito puto com nosso prota, mas com muito medo de se aproximarem, ficam indecisos sem saber o que fazer. E ele, vendo a hesitação dos goblins, usa sua velocidade para passar entre os goblins e pegar sua faca de volta. E o Goblin, quando pensa em atacar, é surpreendido pelo nosso prota, que corta os 4 de uma única vez. E com isso ele sobe mais um nível e conclui a missão de matar 100 Goblins. E ele fala que passou dessa rodada sem enfrentar muitos problemas. E o motivo dele ter matado Goblins como um louco não foi apenas para conseguir a atenção do anjo. E enquanto isso o sistema o parabeniza por concluir a missão em primeiro lugar desta região e de todas as outras. E nesse momento o prota pensa que é melhor terminar a missão o mais rapidamente possível, e que o top 3 receberá ótimas recompensas. E o sistema fala que, como recompensa pelo primeiro lugar na região atual, ele ganhou um bilhete de escolha de uma arma rara, e por ter chegado em primeiro lugar de todas as regiões, ele ganhou um baú de seleção de recompensa especial. Usando o bilhete de arma que ele conseguiu de recompensa desta região, ele poderá selecionar uma das armas raras. E dentre as opções temos a espada longa ameaçadora, o punhal pequeno e a lança. E ele pensa que, apesar de não ser muita coisa, será muito útil no início do jogo. E ele seleciona o punhal pequeno. E na descrição da arma fala que é a melhor adaga que o iniciante pode usar. Após o prota selecionar o bilhete de recompensa, ele escolhe o punhal pequeno. E logo em seguida se desfaz da arma que tinha pego do Goblin anteriormente. E após fechar o seu inventário, ele decide usar o baú de recompensa em um momento futuro. E abrindo a janela de atributos, ele vê que ao seu redor está um completo caos. E ele se pergunta que título é esse que ele conseguiu dessa vez e das outras viagens ele não conseguiu. E o título é Jogador de Última Viagem, é o título secreto. E após usar o fragmento de runa aleatória, ele recebe os parabéns por ter obtido a runa de reversão temporal. No entanto, ao tentar usar, os efeitos da runa não foi atribuído. Isso porque há um limite de regressão temporal que ele pode fazer, e ele já tinha chegado nesse limite. Mas ele já sabia que não poderia retornar infinitas vezes. E com isso, o prota ganha um novo título, Jogador de Última Viagem. Nesse momento, o prota fica muito assustado, porque títulos são conceitos que estão acima de runas, e o título que ele obteve atribui os seguintes efeitos. Ao morrer, ele permaneceria no mesmo local por 1 minuto de forma espiritual, e quando ele desejasse, ele poderia renascer com toda a sua vida recuperada. Era uma habilidade de uso único, e o título iria desaparecer logo após a ressurreição. E a condição para desbloquear esse título era obter 100 runas de reversão temporal. E ele fala que os títulos são muito mais poderosos que as runas e também muito mais difícil de se conseguir, e que essa habilidade de ressurreição era uma habilidade exclusiva de sacerdote, e mesmo quando usado por eles, possui
possui um limite de 30% de recuperação de vida depois da ressurreição. E ele fica muito surpreso, porque esse título que ele obteve recuperava sua vida no máximo, e que é sempre interessante possuir uma carta na manga como essa. E logo em seguida, ele priva esse título para que nenhum dos outros jogadores saibam. E se espreguiçando bastante, ele fala que a prova está quase terminando. E se pergunta como Young-min estaria se saindo dessa vez. E o Young-min está completamente ensanguentado. E o Prota fica feliz que dessa vez ele também vai sobreviver. E logo em seguida, a Anja fala: quem diria que isso ficaria cada vez mais chato? Vocês, humanos lamentáveis, sendo mortos lentamente para se igualar aos números dos Goblins. Ela pede desculpa, falando que vai imediatamente corrigir esse erro e deixar o jogo um pouco mais divertido. E a Lourinha já fica desesperada, pensando: como assim mais divertido? E nesse momento, todos os corpos mortos, tanto dos humanos quanto dos Goblins, estavam desaparecendo. E a Anja, lá do alto, vendo toda a tragédia acontecendo, envia mais uma leva de 50 mil Goblins e fala que agora eles terão o suficiente para se divertirem. Não sei vocês, mas eles não parecem estar se divertindo muito não. E nesse momento acontece mais um embate feroz entre os humanos e os Goblins. E os humanos estavam em completa desvantagem. Mas o nosso Prota está tranquilão, esperando a missão terminar. Mas dessa vez falta pouco, mas a metade dos participantes já concluíram o objetivo. E a Anja fica maravilhada com toda aquela violência ocorrendo. Mas o nosso Prota fica só de olho. E a missão terminou. Um pouco mais de 5 mil pessoas passaram dessa etapa. Todos os Goblins que estavam no campo de batalha simplesmente sumiram. E os jogadores que ainda não tinham completado a missão ficam se perguntando aonde eles foram parar. E a Anja surge no céu falando que apenas metade poderia completar essa missão, e essa metade já foi selecionada, e que agora que o objetivo já foi concluído, todos os outros teriam que morrer, e que essa é a regra do jogo, afinal de contas. E todo mundo fica assustado, se perguntando: morrer? Como assim? E pedem um pouco mais de tempo, que estavam muito próximo de concluir as 100 mortes. E pouco a pouco, os jogadores que não concluíram o objetivo vão desaparecendo, e a Anja dá os parabéns para aqueles que sobreviveram e fala que agora eles podem retornar, e reforça falando que essa foi apenas a primeira rodada, e que ela torcerá por todos na próxima vez. E ela chama a janela de sistema que mostra o ranqueamento dos jogadores. E com isso, percebemos que, no ranking de todas as regiões, o Ceifador Negro ficou em primeiro lugar, seguido pelos Idiotas Estúpidos e o Demônio Celestial. E o ranking da região atual, o Ceifador Negro obviamente ficou em primeiro lugar, seguido pelo A Vida é um Documentário e o Dragão Negro na minha mão direita. E com isso, o sistema notifica que, como recompensa por ter ficado em primeiro lugar, tanto em todas as regiões, como na região atual, ele ganhou um ticket de arma de rank raro e um baú de seleção de recompensa especial. E como recompensa de conclusão da missão, ele ganhou 1000 ouros, que ele pode usar comprando itens da loja. Porém, essa funcionalidade ficará disponível apenas a partir do nível 10. E o Prota fica muito feliz, pensando que agora todos sabem que ele é o número 1, e o Anjo fica realmente muito surpreso, sem acreditar que o rank número 1 de todas as regiões veio da área dela. E ela chama o Ceifador Negro e pergunta o quão forte ele realmente é, e se essa força veio de alguma runa especial ou algo do tipo. E o Prota, todo debochado, pergunta se ela não consegue ver sua janela de status. E ela, toda sem graça, fala que claro que ela consegue ver, afinal de contas, não tem como um anjo não saber dessas informações, e que só estava o testando. E o Prota pergunta se pode fazer um pedido para ela. Fala que a recompensa por ter ficado em primeiro lugar não foi muito boa, e pergunta se ela consegue dar algo a mais para ele. E a Anja, já bastante assustada, pergunta o que ele quis dizer com isso. E ele repete, perguntando se a Anja consegue dar algo melhor para ele. E a Anja fica sem acreditar no que ele estava falando. E ele segue falando que a recompensa não foi tão boa e que ele gostaria de algo a mais. Não sei se foi uma boa ideia brincar com essa Anja não, hein? E nesse momento, a Anja, com a cara muito assustador, fica sem acreditar que ele ousou pedir tal coisa para ela. E realmente ficou interessado nele porque ele teve um começo muito interessante. Mas isso não justificaria sua ousadia por ter matado alguns simples Goblins. E ela já vai direto tentar explodir a cabeça dele. No entanto, essa habilidade que ela tinha usado era de uso único, e ela não conseguiria repetir novamente. E seguindo, ela tem uma brilhante ideia, e fala que sabe exatamente o que dar para esse humano, e confirma com ele se realmente ele quer uma recompensa melhor. E fala que normalmente ela ignoraria esse tipo de pedido, mas dessa vez ela concederá, e fala para ele o seguir, para discutir esse assunto com mais privacidade. E os figurantes já ficam sem acreditar que esse tipo de barganha funcionou nesse anjo. E todos ficam se
se perguntando que tipo de recompensa o ceifador negro iria ganhar. E o Prota já encara o Youngmin, que fica sem entender nada e sai com um sorrisinho na cara. E seguindo pela floresta, a Anja fala para ele se aproximar, que o caminho é um pouco longe. E a Anja segue falando que esses humanos são realmente gananciosos, pensando que ela não consegue mudar algo que o sistema o forneceu, e que mesmo se pudesse, não faria isso para alguém como ele. E com um olhar bizarro, ela fala que ele deveria ter aceitado o que o sistema forneceu, e queria mostrar o que acontece com insetos gananciosos. E fala que, assim que alcançar aquela pedra, ele morrerá. Ela não pode matar jogadores por motivos pessoais, sem usar a habilidade de uso único, e que isso poderia trazer um caos pelo jogo. E dessa forma, os administradores do jogo fariam ela assumir a responsabilidade. E para evitar isso, ela teria que eliminar ele sem deixar nenhuma testemunha. E ao chegar no local, ela pergunta que tipo de recompensa o Prota desejava. E antes de terminar a frase, o Prota já soca a cara dela. E ao cair no chão, ela se pergunta o que acabou de acontecer e como aquele humano de merda ousou bater nela. E ao se levantar muito irritada, ela percebe que o Prota já não tá no mesmo lugar. E meus amigos, nesse momento o Prota já aparece atrás dela, segura sua asa e puxa com toda a sua força. E a Anja até agora não sabe por que aquilo estava rolando. E o Prota já segue na maior ignorância, arrancando todas as suas asas, para evitar que ela consiga fugir voando. E ela, sem entender nada, pergunta ao Prota por que dele estar fazendo isso. E o Prota fala que, se demorasse mais um pouquinho, ele é quem estaria nessa situação. E que ela tentaria o matar com uma adaga que estava escondida em sua asa. E ela fala que nunca planejou nada disso, mas o Prota, já sabendo da mentira, fala pra ela não perder o seu tempo com desculpinhas. E abrindo seu inventário, ele saca sua arma recém-adquirida. E ela pergunta se ele está louco, sacando uma arma assim do nada. E pergunta se ele quer que ela exploda a cabeça dele agora mesmo. E que poderia fazer isso apenas com estalar de dedos. No entanto, ele muito confiante fala que ela não tem mais capacidade para isso. E ela, já muito irritada, fala que se ele fazer esse tipo de coisa, ele não sairia impune. E que ela tem vários amigos que certamente iria buscá-lo. E ouvindo toda essa baboseira, o Prota fala que ela não tem amigos. E que todos os anjos são egoístas e não se preocupam com problemas dos outros. E que nenhum deles se preocuparia se a vida dela fosse tirada. E a Anja ainda tenta persuadi-lo, falando que, se algo acontecesse com ela, ele não retornaria para casa. E o Prota, já bem manjado do funcionamento desse jogo, fala que o sistema o mandará de volta assim que a missão terminar. E que ela era um lixo descartável, apenas uma peça de xadrez fazendo o papel de guia. E ele já parte para cima dela, cravando a adaga em seu peito. E com isso sobe a notificação do sistema falando que um anjo foi derrotado e que ele foi o primeiro jogador a derrotar um anjo, e por isso foi concedido o título de primeiro matador dos anjos, e que ele recebeu o item único chamado de sangue de anjo, e como recompensa ele ganhou o item único sangue de anjo e a runa da matança. E o efeito do título de matador de anjo é o seguinte: ao enfrentar seres sagrados, seus atributos são dobrados, e a condição de conquista é ser o primeiro a matar um anjo. Já a runa da matança, ela atribui 1% a mais os status do Prota para cada monstro que ele derrota, limitado a 100%, e que cada uma dessas recompensas é comparado ao item único. E o Prota segue falando que o real motivo para ter matado o anjo é para obter o sangue de anjo, que é o item único e pode mudar sua classe para uma classe especial, chamado ceifador. E o sistema explica que todos os jogadores poderão obter uma classe a partir do nível 10. Há um total de 30 classes diferentes, e trocar de classe é bem simples, você tem que conseguir o item de troca de classe, que é normalmente adquirido de forma natural através da caça ou cumprir condições simples. Mas, como qualquer coisa, existem exceções, que seria a mudança para uma classe única, que é dada a apenas um único jogador que obtém sobre circunstâncias especiais, e que essas classes são únicas e estão em um patamar completamente diferente das classes normais. E nesse momento, o Prota decide usar o baú que ele ganhou de recompensa de todas as regiões. E como recompensa, ele pode selecionar um dos itens a seguir: um buff de 3 vezes a mais de experiência para a próxima rodada, 12.000 de ouro ou informações relacionadas à segunda rodada. E pensando que agora o mais importante é chegar rápido no nível 10 para que possa mudar de classe, o Prota acaba escolhendo a primeira opção e seleciona o buff de XP triplo. Afinal de contas, essa é sua última tentativa e ele tem que ficar mais forte por qualquer meio necessário. E nesse momento o sistema notifica o fim da primeira rodada e que a próxima rodada terá início no dia 1º do próximo mês. E com isso, todos os jogadores voltam para onde tudo começou, que é na comemoração de Ano Novo no centro da cidade.